Olá pessoal, graça e paz, tudo bom com vocês? Bora para mais uma aula, mais um vídeo sobre o assunto que estamos tratando, lidando com o eu, mais um estudo de autoconfrontação, ok? Vamos fazer somente uma retrospectiva da aula passada que nós tivemos, que foi falando sobre o desafio máximo com que você vai se deparar ao efetuar mudanças bíblicas que honrem a Cristo e morra para o seu próprio eu. Então, o nosso estudo é sobre que nós vamos estar dando continuidade que abordamos sobre esse assunto, que será um grande desafio. Um desafio totalmente, por que será um desafio? Porque será uma mudança bíblica em nossas vidas. Essa mudança bíblica, ela tem uma finalidade, é honrar a Jesus Cristo. A mudança bíblica não diz respeito mais a quem eu sou, mas a quem Jesus é em minha vida. E isso vai fazer com que totalmente a minha vida seja transformada para refletir quem é Jesus Cristo. E para que as nossas vidas possam refletir quem é Jesus, ela tem que ser moldada, ela tem que ser transformada. E somente há um meio e um modo de ser transformada a nossa vida, a não ser pela palavra de Deus. Ok? Então será um grande desafio, é um desafio máximo com que você está se deparando ao efetuar essa mudança bíblica que vai honrar a Cristo. Você precisa morrer para o seu eu. Você precisa abrir mão de quem é você. Você precisa entender isso. Não somente ter esse conhecimento. Somente o conhecimento sem o entendimento não tem como haver o que? A prática. Então eu preciso de todas as informações. É o que estamos obtendo aqui. Essas informações eu tenho que ter um entendimento. O que é um entendimento? É a compreensão das informações. Para que possa haver o que é sabedoria. Sabedoria nada mais é do que a prática. Porque quem pratica a palavra de Deus é uma pessoa sábia. A pessoa que não pratica, não ouve, não escuta e não coloca em prática aquilo que Deus fala, Deus chama nas Escrituras de pessoas tolas. Que estão construindo suas vidas, tá? Seus projetos, seus sonhos totalmente em alicerce estável. Não é sólido. Então é sobre isso que nós estamos falando. Lembra que nós abordamos falando sobre isso, nós falamos sobre Provérbios. Provérbios 14, 12. Que há caminhos que ao homem parecem ser as suas melhores opções. Há caminho que ao homem parece. Só parece, mas não é. Mas parece ser a sua melhor opção. Por que o caminho do homem parece ser a melhor opção? Porque ele é satisfatório para as minhas vontades e os meus prazeres. Então ele vai me mostrar o meu eu, o meu ego, o meu ser, ele vai me mostrar totalmente que isso é satisfatório para mim. Mas nem sempre o meu caminho, nem sempre vai estar alinhado à vontade de Deus. E o que importa aqui é a vontade do Senhor sobre as nossas vidas. Não é mais a nossa, mas sim a do Senhor. Porque os caminhos do Senhor são retos e são justos e são perfeitos. O nosso caminho é um caminho satisfatório, um caminho totalmente voltado ao nosso eu, ao nosso ego, ao nosso egoísmo e às nossas vontades, que só se preocupa somente conosco mesmo. Por isso que será um confronto com as Escrituras que vai confrontar totalmente isso. Então há caminhos que ao homem parecem ser as suas melhores opções, mas o final é morte. O caminho do homem é caminho de morte, porque não está alinhado ao caminho de Deus. Lembra que nós também falamos sobre Isaías 55, versículo 8 e o 9, que o próprio Deus ele vai falar, os meus caminhos não são os vossos caminhos, nem os meus pensamentos são os vossos pensamentos, diz o Senhor. Diz o Senhor, não é qualquer pessoa que está falando, é Deus que está falando isso. Deus está dizendo, o meu caminho não é o caminho de vocês. Não é. O meu caminho não é igual de vocês. O meu caminho é muito mais excelente, muito mais extenso, ao qual vocês não conhecem. Por isso que vocês precisam que eu direcione vocês. É isso que Deus está dizendo. E os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês. Os meus pensamentos são muito mais além, para vos dar um fim que esperais. O pensamento de vocês somente é terreno, um pensamento somente no hoje. O de Deus é uma eternidade. Então, por isso que o próprio Deus ele vai mostrar claramente que os seus caminhos e os seus pensamentos são totalmente opostos ao nosso caminho
e aquilo que nós achamos e pensamos. Por isso que o que eu acho e o que eu penso não importa quando se diz em relação às coisas de Deus, aos caminhos de Deus. Eu abro mão daquilo que eu acho, daquilo que eu penso, para viver a vontade do Senhor. E isso, para mim viver dessa maneira, abrir mão do que eu acho, do que eu penso, eu preciso abrir mão totalmente, renunciando à minha vida todos os dias. Renunciando dia após dia, eu abro mão de quem eu sou. Eu me crucifico, eu morro para mim mesmo, para poder viver para Cristo, para que Cristo agora ele passe a viver em mim. Esse é o propósito. E como eu sei que eu estou vivendo tudo isso, nós temos um princípio que o foco desse estudo, ele vai mostrar algo claramente, é o que diz aqui, ó. Vai mostrar como a sua reação diante de problemas vai expressar uma ênfase em agradar a Deus ou agradar a si mesmo. Então, ele, olha só que interessante, ele mostra como a sua reação diante de problemas. Como que é a sua reação diante de problemas que você passa? Você reage totalmente na sua satisfação, da forma que você acha, da forma que você pensa? Se você reagir dessa maneira, se nós reagirmos assim, nós estaremos dando uma ênfase totalmente no nosso eu. É totalmente agradável somente a mim, satisfatório a mim, sem se preocupar com as consequências que vão acontecer na vida de outras pessoas. Mas se diante de situações e circunstâncias das nossas vidas que nos cercam ao nosso redor, e muitas das vezes nos afligem, e eu reajo de uma maneira totalmente abrindo mão, deixando com certas situações, eu acabo até mesmo a si mesmo me humilhando, me calando, né? Renunciando, se afastando, não tomando atitudes e nem palavras totalmente que eu venha a falar precipitadamente, que venha a ferir outras pessoas. Então, se eu não reajo dessa maneira voltada para o meu eu, com toda certeza, eu estarei agradando a Deus. Eu posso não agradar a mim mesmo, mas o foco é esse, é não agradar a si, mas sim agradar aquele que te chamou, aquele que te alistou, aquele que te convocou. Quem foi esse? Foi Jesus Cristo. Ele te convocou, ele te chamou para que você venha viver totalmente para ele numa totalidade no seu eu. Então, para que eu possa viver numa totalidade para ele, eu preciso abrir mão de quem eu sou. Então, nós estamos falando sobre isso e hoje nós vamos abordar mais alguns versículos para estar acrescentando mais sobre isso. Jeremias 10, 29, ele vai estar deixando isso bem claro, ao qual ele disse: ó Senhor, eu sei que ao homem não pertence o seu próprio caminho, nem se compete lhe traçar os seus passos. Olha o que Jeremias fala: ó Senhor, eu sei que ao homem não pertence os seus próprios caminhos. Os caminhos do homem sempre foi para ser dirigido por Deus. Mas por causa da queda, por causa do pecado, o homem agora passa a tomar os seus próprios caminhos. O homem passa agora a ser Deus de si mesmo. Mas Jeremias, ele reconhece isso e ele fala: Senhor, o caminho do homem não é para ser trilhado por as suas próprias vontades. É o Senhor quem deveria trilhar isso. Mas agora o caminho do homem se perdeu. O homem se tornou algo totalmente depravado, egoísta, e ele passa somente a andar nos seus caminhos, procurando sempre se satisfazer, procurando sempre ter as melhores opções de vida, o seu caminho vai mostrar para ele. E isso vai fazendo com que ele quebre princípios. Cada vez mais o homem vai quebrando princípios em relação a Deus. Nós vemos outro texto muito importante, que está lá em Lucas 9, 23, ao qual o próprio Cristo, o próprio Jesus Cristo, ele aborda e ele vai falar que aqueles que querem vir após mim, ele fala, aqueles que querem vir após mim, negue-se a si mesmo, dia após dia, tome a sua cruz e siga-me, porque aquele que quiser ganhar a sua vida, perdê-la, mas quem perder a sua vida por amor de mim, vai ganhar. Esse é o reino. É um reino totalmente contrário, parece ser um reino de ponta cabeça. Para que você venha a obter esse relacionamento com o Senhor Jesus Cristo, precisa ver esses princípios. Quer estar a Cristo, quer vir após Ele, ele diz, negue-se dia após dia. Tome a sua cruz, morra para você mesmo e siga-me. Porque se você quiser querer viver da forma que você quer, você está ganhando para você a sua vida, mas no final você vai perder. Mas se você perder essa sua vida que você está vivendo, os seus próprios caminhos, por amor a mim, pode ter certeza que você vai ganhar.
e ganharem muito. É isso que ele vai estar falando. Nós vemos também lá em 1 Coríntios, 1 Coríntios, quero ler com vocês, abra aí. 1 Coríntios, capítulo 3, e o versículo 19 e o 20, tá? Que vai estar dizendo assim: porquanto a sabedoria deste mundo é loucura aos olhos de Deus, pois está escrito, ele apanha os sábios nas suas especulações ou nas suas próprias artimanhas. E mais, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são totalmente especulações vãs. Então não quero, Deus, o próprio Deus, ele diz que o homem ele passa a andar segundo os seus caminhos, segundo as suas vontades, segundo a sua sabedoria. A sabedoria do homem é isso. O homem, com toda a sua sabedoria, Deus fala que isso é loucura. Porque a sabedoria do homem, ela anda segundo somente as suas vontades, para satisfazer o quê? O seu próprio eu. Tá? O seu próprio eu. Mas Deus apanha essas pessoas na sua própria sabedoria. Porque são esses homens sábios, eles trazem totalmente especulações vãs, vazias. São pensamentos vazios, não são pensamentos segundo os pensamentos de Deus. Toda a sabedoria do homem, que o homem adquire na sua capacidade, na sua intelectualidade, ele coloca a sua confiança. Ele coloca totalmente a sua dependência naquilo que ele conhece, nas suas próprias forças, na sua intelectualidade, em tudo aquilo que ele adquiriu ao decorrer do tempo. Mas o próprio Deus fala que isso é loucura. A sabedoria do homem em relação a Deus é loucura, porque essa sabedoria do homem ela nunca vai querer buscar o caminho do Senhor, porque ele se acha tão sábio, ele se acha que conhece, ele acha que é o certo, ele acha que esse caminho é correto pelo que ele tem desse conhecimento. E Deus fala, eu apanho essas pessoas nas suas próprias loucuras, porque para Deus é loucura. O que chamamos de sábio, Deus chama de loucura o caminho do homem, os pensamentos do homem. Por quê? Porque isso tudo é voltado para uma satisfação do eu. Você consegue entender que se andarmos por esse caminho, que se andarmos por esse padrão, sempre será uma satisfação de nós mesmos? Você entende por causa do que esse desafio de ser confrontado com as Escrituras vai ser um desafio? O desafio não é só porque é um desafio, não. O desafio porque, primeiramente, a mudança vai ser bíblica e vai confrontar o seu eu. Vai confrontar totalmente esse padrão ao qual você acha que é correto. Você até acha que está no caminho certo muitas das vezes. Você acha que está fazendo a vontade de Deus. Não é porque eu faço algo para Deus que Deus tem se agradado de mim. Tá? Porque Deus ele não se deixa ser enganado. Deus não se deixa ser comprado. Como nós temos visto muito isso nos dias atuais. As pessoas têm uma convicção tão grande de que elas estão agradando a Deus por fazerem algo em nome de Deus. Mas não é o que eu faço, é quem eu sou. Eu posso fazer muitas coisas para Deus e não ser de Deus. Porque o fazer para Deus, muitas das vezes, vai trazer uma satisfação para mim. Mas não faz com que eu abra mão da minha própria vida. Faz só com que eu faça coisas para Ele. E não é isso que o Senhor quer. O Senhor ele não quer o sacrifício, Ele quer uma obediência. E para mim viver dentro de uma obediência, dentro de um padrão da palavra de Deus, viver essas Escrituras não como regra, não como obrigação, mas como um estilo de vida, eu preciso morrer para mim mesmo, eu preciso abrir mão da minha vida. Porque se eu não abrir mão da minha vida, eu não vou conseguir. E se você não souber como fazer isso, você nunca vai conseguir estar dentro daquilo que Deus tem para a sua vida. Você vê a importância de um discipulado? É triste quando olhamos hoje, as pessoas se convertem, elas chegam num ambiente, tá, numa igreja, e muitas delas não têm um discipulado. Elas sentam, ouvem a palavra e vão para suas casas. Se passam muitas das vezes regras, moralismo religiosos na vida das pessoas e esquecem de discipular, de tratar essas pessoas dentro da palavra. Essas pessoas que vêm totalmente do mundo cheia do seu eu e chega na igreja somente mostram para ela uma transformação externa, uma aparência, vestes, totalmente moralidade.
mas não trabalham com essas pessoas na palavra de Deus. Não trabalham na alma dessas pessoas para refletir no seu corpo. Porque o que peca, eu sempre falo, o que peca não é o corpo, o que peca é a alma. A pessoa só faz aquilo porque ela é aquilo. Mas quando ela é transformada, confrontada, moldada, discipulada na palavra, a sua alma começa a ser transformada e essa alma transformada à vontade de Deus começa a refletir aonde? No físico, começa a refletir no corpo. E é isso que muitos não entendem, não compreendem. Então é triste que nós temos visto nos dias de hoje as pessoas na igreja totalmente analfabetas, totalmente pessoas que não têm o conhecimento da verdade, que têm lutado nas suas próprias forças, na sua própria capacidade, na sua própria intelectualidade. E tudo isso é descartado diante de Deus. Deus vem derrubando tudo isso. Pessoas que vivem totalmente na igreja pelo seu sentimentalismo. E a palavra de Jeremias 17:9 vai dizer: enganoso é o coração. Mostra totalmente que nós não devemos confiar em nossos sentimentos, naquilo que estamos fazendo. Não podemos depender dos nossos sentimentos. Você vê que tudo isso é voltado para o eu. O eu da pessoa, o eu do ser humano, sempre vai buscar uma satisfação própria. Porque essa é a vontade do ser humano, a vontade do seu eu. E enquanto o eu estiver reinando sobre a sua vida, Deus não pode reinar. Por isso que o eu ele tem que ser arrancado, tirado do trono, para que o Senhor Jesus Cristo ele assente nesse trono. E ele reine sobre as nossas vidas numa totalidade. Não pode ser nada parcial. Eu não posso deixar com que o eu esteja sentado, reinando, governando e direcionando a minha vida. E eu vivendo totalmente iludido, achando que pelo tempo que eu tenho, pelo status, pelo meu conhecimento, pelo aquilo que eu faço, isso tem agradado a Deus. Uma vida de agradar a Deus é uma vida de mortificação, é uma vida de negação. Negar, morrer para si mesmo com a finalidade de viver somente para Jesus Cristo. Ok? É sobre isso que nós estamos tratando. E tem mais um texto que está lá em 1 João, capítulo 2, e o versículo 15 e o 17. 1 João 15, 17 diz assim: não ameis o mundo, nem o que nele existe. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, as paixões da carne, a cobiça dos olhos e as tentações dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Ora, o mundo passa, assim como as suas volúpias. Entretanto, aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Vemos aqui que João também na sua carta ele vai trazer e deixar claro: não ameis o mundo e nem aquilo que no mundo há. O seu sistema, quando ele fala mundo, é um sistema ao qual o mundo é regido por um sistema totalmente diabólico, voltado totalmente para a sua humanidade, voltado totalmente para o seu eu, para o seu governo pessoal, para viver uma vida totalmente ao qual nós temos observado claramente. É só você sair, abrir a janela e olhar para os lados, você vê como que o ser humano tem vivido hoje. O ser humano hoje, eles mataram Deus nas suas próprias vidas. E vivem como se eles fossem Deus. Amando a si mesmo. Amando suas próprias vontades. Amando o dinheiro. Amando as paixões. Amando as cobiças. E você vê que a palavra vai dizer totalmente o contrário. Não está dizendo que você não deva adquirir, que você não possa buscar, investir. Não. A palavra não fala sobre isso. Ela fala de um amor. Porque tudo aquilo que você ama, você se dedica, você se esforça, você renuncia. Tudo onde existe o amor, há uma entrega. Então ele está dizendo, não se entregue, não coloque o seu coração, não ame o mundo, não ame as paixões, não ame os desejos, não ame essas coisas. Porque tudo isso é do mundo, isso vai passar, isso vai acabar. Mas se a sua vida se acabar, se você viver totalmente em prol disso e chegar no final da vida, você viver uma vida inteira amando os seus prazeres, amando as suas vontades, vivendo da forma que você quis viver e não da forma que Deus quis que você vivesse, o final disso, a passagem para um outro lado,
eu te garanto que não será agradável. Você consegue entender agora como eu preciso saber como que eu ando vivendo diante de Deus? Eu estou vivendo segundo a vontade de Deus? Ou estou vivendo segundo a minha vontade? Eu estou andando no caminho de Deus? Ou eu estou andando nos meus próprios caminhos? Eu estou tendo a sabedoria de Deus? Ou eu estou tendo as minhas próprias sabedorias? Nos momentos de adversidade, de lutas e de coisas que acontecem na minha vida, como que eu tenho reagido? Eu tenho reagido dentro daquilo que eu acho que eu penso, levando totalmente uma vida em harmonia somente a mim mesmo, voltado somente para mim, para uma satisfação para mim? Ou no meio dessas coisas eu tenho parado, e eu tenho recuado, eu tenho me calado por amor a Cristo? Quem eu tenho agradado no meio das lutas e das adversidades? No meio dos confrontos? Você vê que o estudo do autoconfrontação, o estudo lidando com o eu, quando nós vamos mergulhando, estudando esses textos, nós vamos fazendo pergunta para nós mesmos. Vamos nos questionando dentro da palavra. Lembra que sempre no início eu falei, toda mudança ela tem que ser bíblica. Se não houver uma mudança bíblica, não houve mudança, houve melhora. E o evangelho não é melhora, o evangelho é transformação. O evangelho transforma, ele não melhora. O que melhora é religião. E nós não somos pessoas que vivemos uma religião, nós vivemos o evangelho, que é o poder de Deus para a transformação de um ser para um outro ser. E essa transformação vai fazer com que agora as pessoas olhem para mim e não vejam mais a mim, mas vejam Cristo em mim, no meu falar, nas minhas atitudes, na minha busca, no meu interesse, nas minhas vontades. Tudo isso vai começar a refletir e manifestar. Tá? Toda vez que o eu ele for tirado do trono, toda vez que você destrona o seu eu, você mata o seu eu, abre mão do seu eu e deixa com que Cristo reine, isso será evidente na sua vida. Passará agora a ter um estilo de vida totalmente diferenciado. Mas isso, como nós falamos, isso é um desafio, ser confrontado com a palavra. Não é para todos. Não é para todos. A autoconfrontação, lidar com o seu próprio eu, é somente para pessoas que foram regeneradas. Pessoas que nasceram de novo, que nasceram em Cristo Jesus. Se houve um verdadeiro nascimento, uma regeneração na sua vida, pode ter certeza que você vai conseguir ter esse autoconfrontação pela palavra de Deus. Porque aquele que não nasceu de novo, ele não aceita ser confrontado na palavra. Ele rejeita a palavra. Ele omite a palavra. Porque ele quer viver totalmente uma vida de capa. Uma vida totalmente fantasiosa. Uma vida totalmente só de aparência. Onde Jesus sempre condenou vivermos de aparência. Mas ele quer que nós venhamos a viver totalmente em verdade. Totalmente numa sinceridade. Totalmente transparente, possando refleti-lo a cada dia nesta sociedade, neste mundo, para que todos saibam que o Senhor, ele é real, e para que todo joelho se dobre diante dele. Então, para que eu possa viver em agradar ao Senhor, que o nosso propósito é agradar a Deus. Se não for para mim viver para agradar a Deus, não tem um porquê de eu existir. A minha vida não teria sentido. É o que nós lemos lá em Atos dos Apóstolos. Né? Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 24, que você vai ver no apóstolo Paulo falar sobre isso. Nada tenho como a minha vida como preciosa. Olha o que Paulo fala, não tenho a minha vida como preciosa, a não ser se for para agradar e fazer a vontade de Deus. Então Paulo ele deixa claro, a minha vida não tem valor algum. Não tenho minha vida como valiosa, como preciosa, a não ser, olha só o que ele coloca, a não ser se for para fazer a vontade de Deus. Se for para mim fazer a vontade de Deus, viver para o Senhor, a minha vida tem valor. Se agora eu vivo e não é para viver para o Senhor, a minha vida não tem valor algum. Não tenho ela como preciosa. Então você consegue entender que o princípio de se negar e morrer para si mesmo para agradar a Cristo só tem um meio, você ser confrontado com a palavra. E o seu eu, o meu eu, o nosso eu, ele ser destronado todos os dias, para que somente Jesus Cristo ele possa se assentar. Para que somente Jesus Cristo possa reinar sobre as nossas vidas e nos direcionar em conformidade com a palavra dele, com a verdade dele, que é absoluta essa palavra.
que transforma, essa palavra, como diz em Hebreus 4:12, que é viva e que é eficaz e penetra na divisão da alma e do espírito e é apta para discernir os pensamentos. Né? Então nós vemos totalmente dentro de um panorama maravilhoso essa palavra. E aqui nós vamos estar encerrando e, se assim o Senhor permitir, faremos outros vídeos dando continuidade desse lidando com o eu, mais um confronto. Medite em tudo que foi falado, medite nesses textos, reflita, dá uma olhada nos primeiros áudios, que são totalmente uma sequência, tá bom? Venham participar nesse canal, estejam sempre presentes, e eu aconselho a você. Eu não quero que você obedeça, ou que você faça, ou que você venha a dar ouvido, não só porque eu estou falando. Não, eu quero que você venha viver porque as Escrituras estão falando. Viva em conformidade com as Escrituras. Tudo que se é falado tem que passar pela palavra de Deus. Então eu te aconselho a mergulhar, a meditar nessa palavra e vamos embora, vamos para frente aí confrontar o nosso eu, destroná-lo dia após dia até Jesus voltar. Amém, meus irmãos? Fiquem na paz, que o Senhor Jesus Cristo vos abençoe e nos permita mais um vídeo para estarmos juntos aprendendo, lidando com o eu. Amém? Deus abençoe a todos.